alunos, vamos falar agora a respeito do gráfico polar, certo? Bom, professor, o que é esse gráfico polar? Ele é um tipo de gráfico, tá, ideal para representar séries temporais cíclicas. Como assim, professor, séries temporais cíclicas? Aquelas em que os fenômenos, tá, pessoal, eles voltam a acontecer depois de um determinado período de tempo. Tá, só para que vocês entendam o que é esse cíclico, vamos pensar nas fases da Lua. Pessoal, nós sabemos que de tempos em tempos nós temos uma lua cheia, de tempos em tempos temos uma lua nova, de tempos em tempos uma lua crescente e outra minguante, não é isso? Muito bem, pessoal. Ou seja, depois de um determinado período de tempo, aquela lua cheia, ela volta a acontecer, certo? Então, pessoal, isto, né, é uma situação cíclica, certo? E o gráfico polar, ele é o que melhor vai representar, então, uma série, tá, pessoal? Cuja variável, ela apresenta, né, uma situação cíclica, beleza? Muito bem, pessoal. Olha só, ou seja, toda a série que apresenta uma determinada periodicidade. Pessoal, como exemplo aqui, tá? Vamos observar a precipitação pluviométrica de Recife no ano de 1993, certinho? Mas isso eu vou fazer daqui a pouco com vocês. Primeiramente, deixa eu explicar aqui como é que se faz para construirmos um gráfico polar. Pessoal, para nós construirmos um gráfico polar, são 7 passos. O primeiro passo é o seguinte: traça-se uma circunferência de raio arbitrário, né? Você que escolhe o tamanho desse raio, certo? Mas preferencialmente, tá, pessoal, um raio de comprimento proporcional à média dos valores da série. Bom, pessoal, observe que ele fala que média dos valores da série, tá? E média é um assunto que ainda nós não vimos, tudo bem? É um assunto que nós vamos explorar aqui, tá? Nos vídeos posteriores, beleza? Bom, galera, segundo passo. Constrói-se uma semi-reta, tá, pessoal? De preferência horizontal, partindo do ponto zero, que nós estamos chamando de polo, e com uma escala no eixo polar. Bom, pessoal, nesse caso aqui, essa semi-reta que ele está falando, e o polo, tá, pessoal, é o centro dessa circunferência, tudo bem? Então, polo vai ser o centro da circunferência, ok? E aí, tá, nós vamos construir essa semi-reta, tá, pessoal, com alguma escala que tenha como referência, tá, pessoal, essa medida polar. Beleza, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Bom, pessoal, terceiro passo. Divide-se a circunferência em tantos arcos quanto forem as unidades temporais, certo? Bom, pessoal, nesse exemplo aqui, tudo bem? Nós estamos falando da precipitação pluviométrica de Recife no ano de 1993. E aí, pessoal, eu estou analisando o ano por meses. O mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não é isso? Beleza. Pessoal, nós sabemos que são 12 meses. O que isso significa? A minha circunferência aqui, então, pessoal, ela vai ficar dividida em 12 partes, certinho? Então, vejam, pessoal, para construir um gráfico polar, certo? A gente vai construir, então, uma circunferência, certo? A partir do centro dessa circunferência, que vai ser o ponto zero, também chamado de polo, nós vamos traçar uma semi-reta, tá, pessoal, na horizontal, tudo bem? E a escala dessa semi-reta, tá, pessoal, ela vai ter ali como referência o valor do raio dessa circunferência, beleza? Muito bem, tá, pessoal? E a circunferência, ela fica dividida, tá, pessoal, na quantidade, tá, pessoal, de valores que estão sendo observados aqui, tá, na nossa tabela, ou lá na nossa pesquisa de campo, certinho? Muito bem. Pessoal, próximo passo, que é o quarto passo. Traça-se semi-retas a partir do ponto zero, ou lá do nosso polo, né? Passando pelos pontos de divisão de cada um dos valores. Pessoal, não tem aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, tá? Então, veja bem, pessoal, a partir desse ponto aqui, ó, eu vou traçar retas. Uma reta indicando o mês de janeiro, outra reta indicando o mês de fevereiro, outra reta indicando o mês de março, outra reta indicando abril, maio, e assim por diante até terminar o mês de dezembro, certinho? Muito bem. Marca-se os valores correspondentes da variável, iniciando, tá, pela semi-reta horizontal, ou seja, o nosso eixo polar. Pessoal, então, a primeira marcação vai ser feita aqui, ó, certo? Nesse valor aqui, certo? Que é a nossa semi-reta, que é o nosso eixo polar, certo? Então, o primeiro valor é ali. No caso, tá, pessoal, que nós estamos falando que o primeiro valor registrado é o mês de janeiro, percebam, pessoal, que esse carinha aqui, ó, vai representar, então, o mês de janeiro, beleza? Então, é isso. Depois, pessoal, ligam-se os pontos encontrados com segmentos de reta. Por fim, tá?
Para fechar o polígono obtido, emprega-se uma linha interrompida, tudo bem? Que é essa partezinha aqui. E já já eu explico isso melhor. E você está falando assim, professor, você falou e eu não entendi. Vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui a precipitação pluviométrica, tá, pessoal, da cidade de Recife no ano de 1993, certo? E essa precipitação pluviométrica foi observada em todos os meses do ano de 1993, ou seja, de janeiro a dezembro. E aí foram coletados, tá, pessoal, os milímetros, né, de chuva, tá, pessoal, que caíram na cidade de Recife no ano de 1993. Observe que as informações são do Ministério da Agricultura, certo, pessoal? Muito bem. Professor, como é que eu construo esse carinha? Então, primeira coisa, fazer a nossa circunferência, certo? Você põe ali um ponto, traça-se uma circunferência, certinho? Agora, professor, qual é o raio dessa circunferência? Bom, pessoal, percebam aqui, né, que nós estamos falando de milímetros, não é isso? E se você observar aqui, nós temos ali, pessoal, 49, deixa eu apagar aqui porque ficou, né, em cima, 49,6, 93,1, 63,6. Bom, pessoal, você pode escolher qualquer valor aqui para o seu raio. Obviamente, pessoal, eu vou escolher um valor que seja fácil para mim, né, poder fazer a medição. Eu vou escolher um raio que vale 100, de modo que esse semi-eixo aqui, pessoal, daqui até aqui vale outro 100. Então, nesse caso aqui, isso aqui é um 200. Pessoal, daqui até aqui vale outro 100, então nesse caso aqui é o 300, tá bom, pessoal? Então perceba que essa semi-reta minha vai valer 300 ali, certinho? E o meu raio, especificamente aqui, tá, galera, ele vai valer 100, certinho? Muito bem, tá, pessoal? Aí vejam então que esse primeiro valor, ele é registrado em cima aqui do nosso eixo polar, certinho? Ou seja, o mês de janeiro aqui. E no sentido, tá, pessoal, no sentido horário, eu vou marcando os outros valores, mês de fevereiro, mês de março, mês de abril e assim por diante, beleza? Agora, pessoal, percebam que o mês de janeiro, tá, ele não é 49,6? Maravilha. Então, nesse local aqui, pessoal, então, né, ou seja, se eu sei que tudo isso aqui vale de 0 a 100, então você vai lá medir o valor que vale até 49,6 e vai marcar um ponto, beleza? E você vai fazer a mesma coisa para os outros valores, né, pessoal? Ou seja, você vai lá para o mês de fevereiro, você fala, opa, mês de fevereiro é 93,1. Então você pega aqui, pessoal, perceba que 93,1, né? Ó, isso aqui tudo é 100. Então 93,1 provavelmente, né, pessoal, né, de acordo com o nosso exercício, é mais ou menos aqui, beleza? Bom, pessoal, quando você vê lá o mês de março, você vai ver que deu 63,3. Então 63,3 é aqui. Quando você olha para o mês de abril, olha só, galera, quando você olha para o mês de abril, você vai ver lá 135,3. Aí você vai falar assim, professor, esse valor é maior do que o raio, não tem problema. Então você vai lá, você sabe que daqui é 100, então você mediu o equivalente a 135,3. E aí percebam, pessoal, que o equivalente a 135,3 é aqui, beleza? Nesse pontinho aqui. Bom, pessoal, e aí você segue, ó, maio dá 214,7, então maio seria aqui, né? E percebam, pessoal, que você vai fazer essa medição a partir do raio que representa o mês de maio. Junho representa 277,9, que é esse ponto aqui. E essa medição, pessoal, você vai fazer aqui, ó, partindo-se, né, em cima do raio que representa o mês de junho. E você vai fazer isso, tá, pessoal, para todos os meses, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certinho? E agora, pessoal, você vai ligar esses pontos aqui, né, para você formar então o teu gráfico polar. Então você vai ligar todos esses pontos aqui, certinho? De modo, pessoal, que do último para o primeiro vai ficar um espaço vago, não vai? Sem fechar o polígono. O que a gente faz? A gente completa ali, né, com pontinhos, correto? Ou seja, um polígono de linha, tá, pessoal, ó, interrompida. Seria ali uma reta tracejada, digamos assim, correto? E aí você acabou então de construir o teu gráfico polar. Professor, como é que eu devo analisar esse gráfico? Bom, pessoal, nós não estamos falando do índice pluviométrico da cidade de Recife no mês de 1993? Bom, pessoal, quando eu olho para esse bico aqui, ó, certo? Quando eu olho para esse bico aqui, o que eu posso interpretar desse gráfico? É óbvio, né, que eu vou interpretar o seguinte, que os meses que mais chovem na cidade de Recife, né, pessoal, provavelmente, né, não só no ano de 1993, o gráfico indica o ano de 1993, mas como se trata de uma série cíclica, eu posso já inferir, né, eu já posso deduzir, né, pessoal, que os meses que mais chovem na cidade de Recife, tá, pessoal, são os meses de maio a agosto, certo? E
vocês podem observar que a maior concentração das chuvas, elas acontecem, tá, pessoal, no mês de junho, né, e no mês de julho, tudo bem? Pessoal, é isso que a gente tem que observar aqui nesse gráfico polar, certo? Então, quando a gente olha para esse gráfico polar, a gente entende quais são os meses que mais chovem, certo? Qual é o período que mais chove, e aí você pode fazer essa concentração, por exemplo, de maio a agosto, de junho a julho, e assim por diante, né? Então, quando você olha para esse polígono aqui, você consegue fazer essas interpretações. Beleza, pessoal?